E aí, enxadristas, tudo bem? Vamos hoje finalizar a nossa série das 10 partidas que merecem o nosso UAU. Chegamos lá e agora vamos ver a 10ª partida. De várias partidas que pensei em publicar, acabei decidindo publicar uma jogada pelo campeão mundial de xadrez, Magnus Carlsen. Ele dá exemplo de como atacar aqui a defesa Caro-Kann. Esta partida ela foi jogada em Wijk aan Zee, na Holanda, em 2004, contra um grande mestre holandês, Sipka Ernest. Vamos ver aqui como Magnus Carlsen conseguiu nessa partida um ataque feroz contra o seu adversário. Então vamos ver como o campeão do mundo doutrinou a defesa Caro-Kann. Temos aqui E4, C6, D4, D5 e temos a defesa Caro-Kann, seus movimentos característicos iniciais, cavalo C3, D toma E4, cavalo toma E4, variante clássica, bispo em F5, cavalo G3, bispo G6, H4, H6, cavalo de F3, cavalo D7, H5, bispo em H7, bispo em D3, e não fiquem surpresos, estamos vendo aqui lidando ainda com teoria desta variante. Temos bispo toma D3, dama toma D3, E6, também era possível cavalo de G em F6 aqui, bispo em F4. Geralmente a chegada do bispo em F4 é para evitar que a dama preta alcance uma de suas melhores casas, a casa C7. Temos aqui cavalo de F6, roque grande, bispo em E7, cavalo em E4 e finalmente dama A5, ainda contando aqui com teoria. Esta posição já foi jogada inúmeras vezes por outros jogadores. E observe que após dama A5, as pretas estão atacando o ponto A2 do tabuleiro. As pretas também deixam aberta a possibilidade de roque grande ou roque pequeno nesta posição. Vamos seguir com rei B1, protegendo A2. E neste momento, Sipka toma a decisão, ou Ernest, de jogar com roque pequeno. Pesquisando esta posição, descobri no banco de dados que aqui as pretas perdem muitos jogos. Uma outra possibilidade que leva a menos derrotas seria seguir com cavalo captura E4, dama captura E4, cavalo F6 e, por exemplo, dama E2, onde as pretas conseguem ter melhores resultados. Mas aqui o grande mestre holandês pagou para ver, jogando a variação com roque pequeno. Carlsen seguiu com cavalo captura F6, ainda dentro da teoria, cavalo captura F6, cavalo em E5, temos torre de AD8, com a clara ideia de ataque ao centro com C5. Carlsen responde com dama E2, quebrando a possibilidade. Mas neste momento, Sipka segue jogando C5 na posição. Até então, o conhecido era o movimento dama B6, pressionando o peão D4 das brancas com dama em B6 e a torre que está em D8. Deixa eu fazer o ajuste da nossa setinha aqui. Ou seja, ambas as peças pesadas pressionando o centro das brancas. Mas aqui, o grande mestre holandês toma a decisão de jogar o imediato C5, que é agora, a partir deste momento, punido por Magnus Carlsen. E a partir daqui vocês vão ver o ataque feroz do grande mestre norueguês crescendo na partida. Temos aqui Carlsen jogando agora o lance cavalo em G6. Já temos aqui um sacrifício de cavalo feito pelo campeão mundial. Notem que se Sipka não aceita que o sacrifício segue, por exemplo, com o movimento torre de F é 8, vamos ter aqui cavalo captura E7, torre captura E7 e o sutil e muito bom D toma C5 na posição. Já podemos ver de cara que se o Sipka tenta seguir com dama toma C5 nesta posição, teríamos obviamente torre captura D8 com ganho de torre. E ao mesmo tempo, se tivéssemos aqui o movimento torre captura D1 cheque, torre captura D1, e se o Sipka tentasse aqui dama captura C5, teríamos para Magnus Carlsen duas possibilidades possíveis aqui: o torre D8, que poderia incomodar bastante na posição pela última fila, ou até mesmo o movimento bispo em D6, com ataque duplo, ganhando material aqui fácil para o Magnus Carlsen. Vamos voltar. Então, justamente por este motivo, Sipka toma a decisão de jogar com F captura G6. Vocês podem perguntar se aquele já está perdido. Não, aqui ainda tem bastante jogo e o Carlsen vai ter que descobrir excelentes jogadas para vencer justamente o que vai acontecer na partida. Temos dama captura E6 cheque, rei em H8.
Notem que torre F7 não seria possível devido a H toma G6, atacando a torre que agora está cravada pela dama que está em E6 na posição. Então aqui rei H8 acabou sendo forçado. E notem que agora Carlsen não vai capturar o bispo de seu adversário, que pode ser a peça recuperada por ele. Pelo contrário, o campeão do mundo segue com H captura G6. Vamos entender suas intenções. Primeiro, Carlsen mantém a pressão sobre o bispo que está em E7 e ao mesmo tempo vai aproveitar a abertura da coluna H para pressionar esta coluna com bispo e torre. Não foi à toa a jogada do grande mestre norueguês, que está deixando claro suas intenções. Neste momento, Cipka, pressionado na partida e pressionado no tempo, decide jogar com lance cavalo em G8, ou seja, mantendo a segurança do seu bispo e a segurança do ponto H6. Mas o que ocorreu aqui foi uma sobrecarga, um tema tático também de sobrecarga, já que o cavalo está sobrecarregado defendendo 2 pontos. E aqui Carlsen segue com um belíssimo bispo toma H6, sacrifício de bispo, ou seja, o campeão do mundo está sacrificando uma segunda peça. Vamos ter aqui 2 capturas para o Cipka, vamos ter simplesmente G toma H6 e cavalo captura H6. Cipka decide seguir com G toma H6. Vocês podem estar se perguntando por que não cavalo toma H6 e teríamos o óbvio. Primeiro, observem que o bispo já não tem o seu defensor, que era o cavalo de G8, e poderíamos ter aqui torre captura H6 cheque, G captura H6, dama captura E7, com ameaça de mate em H7 para o campeão do mundo. Vamos voltar e ver o G toma H6. Vocês podem pensar, agora Carlsen não tem mais o sacrifício de torre, mas o campeão do mundo segue sacrificando com torre captura H6 cheque, temos cavalo captura H6 e finalmente dama captura E7. Notem que mais uma vez nós temos ameaça sobre o ponto H7 aqui das pretas de mate, com apoio do peão de G6. Mas neste momento o Cipka, e aí é diferente a situação, com a captura executada de cavalo, Cipka não teria um movimento cavalo F7 tentando segurar a posição. O que vocês precisam perceber agora é que o campeão do mundo simplesmente está jogando contra 2 torres, dama e cavalo, tendo apenas a sua dama e a torre presente no tabuleiro. Obviamente, Carlsen segue com G captura F7 e notem que a coluna H ela vai ser decisiva aqui se o Cipka não tomar cuidado e procurar defender a posição. Com isso, Cipka segue com rei G7 e Carlsen segue com mais um lance muito forte, o lance torre em D3, indicando que quer chegar simplesmente em G3 na posição. Notem que agora a posição da Cipka é desesperadora. Apesar do material a mais que ele possui, as suas peças não possuem coordenação. Coordenação, a dama está distante da proteção do rei também. Se Cipka tentasse jogar na posição, por exemplo, torre toma F7, teríamos torre G3 cheque. E se, por exemplo, rei H6, teríamos dama H4 cheque mate. Se ele tentasse rei H8, o que resiste mais, teríamos dama H4 cheque. Se torre H7, finalmente dama F6 e se torre G7, dama captura G7, cheque mate na posição. Mas aqui, Cipka decide seguir com torre D6, luta contra a torre das brancas na coluna G. Temos aqui torre G3 cheque, Cipka segue com torre em G6. Temos a impressão de que o Cipka está conseguindo segurar a posição sem problema, mas o cálculo do Carlsen aqui é impressionante na posição. Carlsen segue com dama E5 cheque. E Cipka responde com rei captura F7. Mas teremos outras possibilidades? Vamos ver. Se, por exemplo, rei H6, torre H3 checkmate. E se, por exemplo, rei H7, teremos dama H5 cheque, torre H6, dama F5 cheque, rei H8 e finalmente dama E5. E notem que após dama E5, se rei H7, teremos dama G7 mate. E se torre F6, teremos dama captura F6, rei H7, dama G7, checkmate. Por isso, Cipka, após dama E5, segue com rei captura F7. Carlsen responde com dama F5. Nesta situação, e provavelmente apurado no tempo, Cipka decide defender simplesmente com torre F6 e a partida vai finalizar com dama D7, checkmate para Magnus Carlsen. Mas não pensem vocês que Carlsen não tinha aqui analisado também a possibilidade rei E7 para o Cipka.
Após rei E7, simplesmente torre A3 cheque decide o jogo. Notem que agora, se por exemplo, rei D6 ou rei D6 ou rei D8, Carlsen vai responder com a captura da torre de F8 com cheque e provavelmente com a sequência de cheques dará mate ou capturará a torre de G6 de seu adversário. Esta partida do Magnus Carlsen é belíssima e ela vai, de certa forma, de encontro que normalmente costumamos ver em seus jogos. Partidas com cunho mais posicional e Carlsen vencendo posições mais simples, geralmente em finais, onde ele é considerado o melhor jogador da história dos finais no xadrez. Mas aqui o Carlsen dá demonstração que quando ele precisa atacar em suas partidas, ele ataca e ataca ferozmente os seus adversários. Espero que vocês tenham gostado da série. Espero que vocês tenham gostado desta partida do grande Magnus Carlsen. Espero contar com os likes de vocês para dar aquele apoio ao nosso canal. Até nossas próximas análises. Valeu!